falar da parte de planejamento do projeto, onde vou cobrir aqui 3 áreas de conhecimento, que é planejamento integrado do projeto, planejamento do escopo e planejamento do tempo. Lembrando que a gente está falando, essas aulas são em relação à metodologia PMI de gestão de projetos. Então, são para gestão de projetos grandes, tá? Onde a coordenação ocorre muitas vezes por documentos, tá? E a comunicação também. Para projetos ágeis, a gente precisa fazer alguns ajustes, e eu vou falando algumas opções aqui, conforme eu for passando o conteúdo. Tá? Então, a primeira parte do planejamento do projeto é um processo que se chama desenvolver o plano de gerenciamento do projeto. Então, na metodologia do PMI, existe um plano de gerenciamento integrado do projeto, que é um plano geral para fazer a gestão do projeto. Isso é da área de conhecimento de integração. Esse plano ele vai integrar uma série de outros planos de gerenciamento que são para sub-áreas ou para outras áreas de conhecimento, tá? Então, a gente tem as 10 áreas de conhecimento de gestão de projetos do PMI. A gente tem o plano integrado de gestão de projetos, que integra as outras 9 áreas. E essas outras 9 áreas, cada uma tem o seu plano de gerenciamento, tá? Então, assim, qual que é a ideia, né, do plano de gerenciamento integrado? Ele vai ter um documento abrangente, que vai ter todo o trabalho do projeto e como ele vai ser realizado. Define como o mesmo é executado, monitorado, controlado e encerrado, ou seja, como são feitas os outros grupos de processo de gerenciamento de projeto, tá? Que é execução, monitoramento, controle e encerramento. Ele pode ser resumido ou detalhado, tá? No nosso caso, quando a gente vai trabalhar com metodologia ágil, a gente faz uma coisa muito resumida, tá? Ou para um projeto grande pode ter muitos detalhes. Mas ele tem que ser robusto o suficiente para abordar um ambiente que está em constante mudança. Dentro do plano de gerenciamento integrado do projeto, a gente estabelece aqui os baselines de escopo, tempo e custo. Tá? Isso inclui o plano. Tá? Depois que a gente fixa esses baselines, ou seja, o que vai ser o escopo, como é que vai funcionar o cronograma e os custos do projeto, esses baselines só são alterados via controle integrado de mudança. Tá? A gente monitora e controla o escopo, tempo e custo, e caso a gente precise de mudança, existe um processo próprio, tá, para fazer essa mudança, que é chamado de controle integrado de mudança. A gente vai ver a questão de mudanças mais para frente, tá, no curso. Esse documento ele pode ter vários outros documentos, tá, que são outros planos necessários para o gerenciamento. Tá, aqui está uma imagenzinha lá isso aqui vem lá do PMBOK, só para vocês terem noção de tudo que está envolvido aí em fazer um documento de planejamento integrado do projeto. Então, assim, o plano de gerenciamento do projeto inclui tudo isso aqui, ó. Não vou ficar lendo, mas você vê que tem os planos, os outros planos de gerenciamento, plano de gerenciamento do escopo, requisitos, cronograma, custo, qualidade, recurso, comunicação, risco, aquisições, partes interessadas, que são as outras áreas de conhecimento, tá? Além de outras coisas aqui, como plano de gerenciamento de mudança, as linhas base do escopo, cronograma e custo, tá? O ciclo de vida do projeto, abordagem de desenvolvimento, isso tudo no plano de gerenciamento. E tem os documentos que não fazem parte do plano de gerenciamento, mas que geralmente a gente faz referência a eles no plano de gerenciamento, tá? E aí tem um monte de outros que estão aqui. Então, só para vocês terem noção da quantidade de documentos que podem ser criados para fazer a gestão de um projeto grande. Tá? Assim, será que é interessante criar esse monte de documentos para um projeto pequeno? Certamente não.
Agora, quando você tem que coordenar, por exemplo, 200 ou mais pessoas no mesmo projeto, é bom ter as coisas escritas, tá? Por quê? A comunicação verbal com 200 pessoas, ela é inviável, tá? As pessoas esquecem, você não consegue falar com todo mundo, então a comunicação ela passa a ser via documento. E aí você tem documento para praticamente tudo no projeto, tá? Isso pode parecer muito burocrático, mas para projetos grandes é interessante. O processo de desenvolver o plano de gerenciamento do projeto, aqui está a imagenzinha do que envolve esse projeto, né? Aqui é interessante observar, né, como entrada ao termo de abertura, tá? A gente faz o planejamento como uma etapa seguinte à iniciação do projeto. Então, para iniciar um projeto na metodologia PMI, você tem que ter o termo de abertura, tá? Você pode ter retroalimentação aqui, ó, saída de outros processos. A elaboração de um plano de gerenciamento de projetos não é feita assim de um modo cascata, tá, gente? Tipo, uma entrega só. Ela é feita também de uma forma interativa e incremental, tá? Você tem a elaboração de diversos outros planos, onde a elaboração de um plano pode retroalimentar a alteração de um plano que já foi feito. Um exemplo clássico disso é a parte de riscos, tá? Quando a gente vai fazer o planejamento dos riscos, a gente pode identificar coisas que precisam ser feitas para mitigar riscos no projeto e retroalimentam todos os outros planos, ou seja, que servem de entrada, ó, a saída de outro processo vai ser entrada desse processo aqui. Além dos fatores ambientais e ativos de processos organizacionais da empresa. É claro que tem toda uma parte humana aqui envolvida, opinião especializada, técnicas de coleta de dados e habilidades interpessoais aí do gerente para poder gerenciar, facilitar e fazer reuniões. No final, sai o plano de gerenciamento do projeto e o plano de gerenciamento do projeto, por si só, tem um monte de outras coisas dentro. Tá? Então, assim, não adianta a gente ficar falando muito do desenvolvimento do plano de gerenciamento do projeto, porque para a gente fazer isso aqui, a gente tem que entrar em cada área de conhecimento e ver cada área de conhecimento, o que é feito no seu planejamento, para no final compor tudo, tá? Com esse monte de coisas aqui, e você sai com um plano gigante, que é o plano de gerenciamento do projeto. Então, a primeira área de conhecimento, a gente está falando do grupo de processos de planejamento, tá? A primeira área de conhecimento que a gente olha depois dessa de integração, que é só para a gente ter uma visão geral de tudo, é a área do escopo. Tá? O que é o escopo, né? É o que vai ser feito no projeto. Tá? Então, o planejamento do escopo, ele envolve planejar o gerenciamento do escopo, coletar os requisitos, definir o escopo e criar a EAP. EAP é a estrutura analítica do projeto. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Planejar o gerenciamento do escopo. Olha só, novamente, vou falar sobre a metodologia do PMI de gestão. Tá? A metodologia do PMI de gestão, você vai ver para cada área de conhecimento um plano de gerenciamento. Tá? Esse plano de gerenciamento, ele vai dizer como é que você vai gerir aquela área de conhecimento, basicamente definindo as regras do jogo para aquela área. Eu gosto de falar regras do jogo porque é basicamente isso, a gente define como vai funcionar aquela área durante o ciclo de vida do projeto. Tá? Então, o plano de gerenciamento do escopo nada mais é que você definir como será feita a gestão do escopo. Tá? Do tipo, como é que eu incorporo mudanças nesse escopo, como é que a gente vai, se a gente vai ter um processo de registro desse escopo, como que vai ser esse registro, e assim vai. Então, vamos olhar em várias partes aqui do plano de gerenciamento do escopo, tá? Então, a princípio, define como o escopo do projeto do produto será definido, validado e controlado. Escopo do produto é diferente de escopo do projeto, tá?
Escopo do produto é o que vai estar incluso no produto, características e funções que descrevem ali o produto, serviço ou resultado. E o escopo do projeto, ele é o escopo do produto e também atividades que você faz para entregar o produto, tá? Como, por exemplo, a parte de gestão, tá? Então, assim, o escopo do projeto, ele é maior que o escopo do produto, porque ele inclui tudo que você tem que construir para ter um produto, mas todas as atividades que você tem que fazer por fora que não estão envolvidas diretamente em entregas do produto, tá? O plano de gerenciamento são as regras do jogo. O que tem no plano de gerenciamento do escopo, né? Processos de preparação e de especificação do escopo do projeto. Como é que a gente vai definir o escopo? Por exemplo, o projeto da disciplina que eu estou conduzindo com os alunos. A gente definiu que o escopo vai ser escrito em formato de história de usuário. Mas a gente podia ter definido diferente, podia ter falado que o escopo ia ser definido em termos de um documento de especificação de requisitos. Tá? Então, esse tipo de coisa entra no plano de gerenciamento do escopo. Como é que eu faço para gerir o escopo? Tá? Então, se você tiver um projeto grande, né, e a comunicação não for feita claramente, pode ser que apareçam algumas histórias de usuário e outras em formato de especificação de requisitos, né? Então, isso aqui é uma ferramenta de comunicação, né? É o processo que possibilita a criação da EAP a partir de especificação de escopos e projeto detalhado. Como é que a gente vai criar a EAP, a estrutura analítica do projeto? Novamente, vou mostrar daqui a pouquinho o que é. Como é que define a linha base do escopo? Como é que ela vai ser aprovada e mantida? Quem é que aprova o escopo? Como vai aprovar o escopo? E como é que a gente vai mudar o escopo durante o projeto? Porque muitas vezes você precisa mudar o escopo e aí tem que ser definido esse processo. Como é que eu vou obter a aceitação formal das entregas? A gente, no projeto da disciplina, está fazendo a aceitação das entregas, ou vai fazer a aceitação das entregas, pela execução das dos casos de aceitação. Tá? Então, a gente vai ter testes de aceitação automatizado e a gente vai aceitar uma parte do escopo ou não pela execução desses testes de aceitação. Além do... Aqui a gente está falando de plano de gerenciamento do escopo, né? Existe um outro plano que é incluído na área de escopo, que é um plano de gerenciamento dos requisitos, tá? Que vai definir como é que as atividades de requisitos são feitas, como é que elas são planejadas, acompanhadas e reportadas, tá? Atividades, por exemplo, como gerenciamento de configuração. Como é que eu faço o versionamento dos meus requisitos? Novamente, trabalho que eu estou fazendo com os alunos, a gente está usando um wiki do GitHub para fazer gerenciamento dos requisitos, tá? O wiki do GitHub, ele guarda histórico. Então, assim, você já tem um mínimo de gerenciamento de configuração. É claro que a gente tem outras coisas aqui dentro que talvez não estejam incluídas num wiki, tá? Um tagueamento, geração de versões com múltiplos artefatos, esse tipo de coisa, tá? Mas aqui a gente tem um mínimo e um estabelecimento de como isso vai ser feito, tá? Processo de priorização dos requisitos. Quem vai priorizar o escopo e como? Se você for olhar lá, por exemplo, um método ágil no Scrum, o Product Owner, ele dá o valor de negócios para cada cartão. Isso orienta a equipe para ela poder saber quais são os cartões prioritários. Ou seja, se eu tiver que escolher qual cartão que eu vou fazer, eu escolho pelo valor de negócio,
Porque quem vai receber aquilo no final é o Product Owner. E espera-se que ele fique mais satisfeito quanto mais valor para o negócio ele receber na entrega. Então, a priorização dos requisitos ela é importante, porque muitas vezes a gente não sabe ou não consegue entregar tudo, tá? E a gente passa a entregar pelas prioridades. No plano de gerenciamento do escopo, a gente define o processo, como é que isso aqui vai ser feito. Ah, vai ser via esse método do Scrum, tá? O Product Owner vai ser consultado para dar prioridade ou vai ser de alguma outra forma? Isso precisa ser definido. Métricas que serão utilizadas e o argumento que usa no seu uso. Ah, eu vou medir o tamanho do software pelo tamanho das funcionalidades, vou usar pontos de função, ou então vou usar pontos de caso de uso, ou então vou usar homem-hora para estimar o tamanho ou o esforço do escopo, relacionado ao escopo. Isso precisa ser definido e é feito no plano de gerenciamento do escopo. Como eu vou rastrear os atributos de requisitos? Tá? Existe uma coisa que é chamada matriz de rastreabilidade. Acho que assim, hoje em dia, nem sempre a gente usa uma matriz, mas a gente pode usar links. Tá? Se a gente estiver falando de um wiki ou de artefatos que são linkáveis, a gente usa links para fazer a rastreabilidade do escopo. Da onde que veio isso, para onde que ele vai, como é que eu rastreio um requisito para o software, tá? Ou para os artefatos de gestão. Tá? Isso é definido no plano de gerenciamento dos requisitos. Né? Existe um processo, um outro processo que chama coletar requisitos, onde alguém vai conversar com um responsável pelos requisitos, seja um Product Owner, um stakeholder, para que esses requisitos sejam coletados. Tá? Isso é feito com parte da engenharia de requisitos. Quando a gente está falando de software, a gente já tem uma disciplina que trata disso, que é a engenharia de requisitos. Quando a gente está falando de projetos em geral, nem sempre todas as disciplinas de conhecimento têm lá uma disciplina própria para falar de requisitos. Tá? Então, requisitos, coletar requisitos é encarado como gestão do projeto. Como a gente já vê isso em software, a gente já tem uma disciplina só para falar disso, a gente não vai se alongar em coletar requisitos, tá? Novamente, isso aqui é tudo que está envolvido em coletar requisitos. Existe uma série de técnicas que são usadas para coletar requisito, validar requisito, tá? Algumas delas eu estou usando com os alunos nos trabalhos. Por exemplo, a matriz CRUD, que é para a gente identificar requisitos faltantes, a gente está usando no trabalho. Além disso, eu pedi para o pessoal fazer matriz lá de perfis por funcionalidade, para a gente ver se a gente tem variações nos protótipos em relação se em determinadas funcionalidades a gente tem variação nos protótipos por conta dos perfis. Isso é atividade de requisito. Tá? E isso é encarado como gestão. Para o PMI, requisitos é gestão do projeto. Tá? Então, matriz de rastreabilidade de requisitos. Aqui, a gente está tentando rastrear os requisitos para que a gente possa ligar os requisitos a entregáveis. Tá? A gente quer saber se, durante a gestão, a gente vai ter que verificar se os requisitos foram desenvolvidos e entregues. Então, eu preciso saber, em cada entregável, quais requisitos estão sendo entregues. Tá? Essa matriz de rastreabilidade, ela ajuda também a gente definir que cada requisito tem um valor para o negócio. Tá? Porque muitas vezes a gente acaba vindo com requisitos que surgem durante o projeto e que muitas vezes não estão sendo rastreados. Tá? Então, uma vez que a gente coloca ele lá numa matriz, tá? Se você acha alguma coisa que não tem nenhuma entrega relacionada, ou ela é faltante, ou ela não faz parte daquele escopo. Se você tem um negócio que não está associado a nenhuma entrega, ou nenhum item da EAP, que a gente vai ver o que é, talvez esse requisito tenha entrado pela janela. Tá? Então, assim,
é importante a gente rastrear os requisitos, tá? E isso ajuda também na gestão de mudança, porque quando a gente vai pedir uma mudança, a primeira coisa que a gente tem que analisar é qual o impacto dela. E aí eu preciso partir de uma mudança no requisito para o que vai ser impactado no software. E aí, sem rastreabilidade, a coisa é complexa. Aqui tem um exemplo de matriz de rastreabilidade, tá? Onde tem o nome do projeto, centro de custos, se eventualmente se aplicar, descrição do projeto, e aqui vem os requisitos em si, né? Então, você tem um ID associado com ele, você pode ter um requisito maior, e aqui você ter ele sendo decomposto em partes menores. A descrição, qual é a necessidade, oportunidade, meta ou objetivo de negócio associado a cada requisito. Os objetivos do projeto para esse requisito, né? Por exemplo, fazer um entregável aqui, tá? Então, os entregáveis estão associados com a EAP, tá? E aqui os artefatos gerados a partir desses requisitos. Então, artefatos de design, por exemplo, diagramas, artefatos de desenvolvimento, por exemplo, código-fonte, artefatos de teste, casos de teste. Olha só, esse modelinho de matriz, ele é interessante, mas ele é difícil de trabalhar, é difícil de manter atualizado. Tá? Hoje em dia, projetos ágeis, a gente usa link. Link. Então, pensa o seguinte, eu tenho um requisito, ele está numa página web. Tá? Eu vou associar ele com um entregável do software. Às vezes, a gente organiza nosso software por funcionalidades, por pastas. Eu posso simplesmente linkar esse requisito com aquela determinada pasta no software. Caso de teste, se ele tiver em algum outro lugar, algum outro artefato, mesma coisa, eu posso linkar o requisito com aqueles casos de teste. Tá? Então, assim, esse formato ele é um pouco mais dinâmico, um pouco mais interessante. A gente usar links, é mais fácil de deixar as coisas atualizadas. Contudo, a matriz de rastreabilidade ainda tem o seu valor, que é a gente conseguir visualizar em um mesmo lugar tudo isso aqui, principalmente as questões qualitativas, tá? Como necessidades, oportunidades, objetivos ali para o projeto, que aí você consegue ver da onde surgiu esse requisito, tá? Processo de definir o escopo, você seleciona os requisitos finais do projeto a partir da sua documentação, desenvolvida durante o processo de coletar requisitos. Ah, peraí, então quer dizer que eu não vou fazer tudo que foi coletado? Muito provavelmente não. Tá? Quando a gente está na fase de requisitos de um projeto, a gente não costuma colocar restrições técnicas, ou seja, deixa o cliente pedir. Ah, quer pedir? Pode pedir. Pede tudo o que você quiser. Tá? Assim, não vamos tolir o cliente de pedir. Ele pede. Se não for possível fazer tudo com o orçamento do projeto, a gente corta o escopo. Ou seja, vão ter itens que não vão ficar dentro do escopo. Isso é a coisa mais normal do mundo em gestão de projetos, tá? Porque a maior parte dos projetos não tem orçamento para fazer tudo o que se quer fazer. Tá? Então, a gente precisa equilibrar as necessidades das partes interessadas com os recursos disponíveis, tá? Para definir o escopo. A gente não botou lá no termo de abertura quais eram os recursos disponíveis para o projeto? Será que dá para fazer tudo com esses recursos? Tá? A gente precisa ter uma forma razoável de trabalhar isso com os stakeholders. Ver assim, e para que a gente consiga fazer isso, algum processo de estimativa precisa existir em relação ao escopo. A gente vai ver um pouquinho mais para frente que a gente vai ter ali na área de cronograma e custos, que a gente vai fazer estimativa para tanto de tempo quanto de custo, e essas variáveis, elas geralmente são os caras que são usados para cortar o escopo. Ou eu não tenho tempo suficiente, ou eu não tenho dinheiro suficiente para fazer. Tá? E aí, dinheiro suficiente num projeto de serviço, geralmente é homem-hora.
não tenho homem-hora suficiente para fazer. Mas e aí, como fazer isso se a gente não tiver uma forma sistemática, uma forma razoável, né? Porque é muito ruim a gente chegar para o cliente e falar, não dá para fazer. Ah, não dá para fazer por quê? Não dá, porque não dá. Será que essa argumentação cola? Eu acho que não. Então, a gente precisa de uma forma mais razoável para mostrar que não dá para fazer ou para que o stakeholder veja que não dá para fazer tudo. Tá? Então, é naturalmente um processo interativo. É executado inicialmente, a gente fecha um escopo inicial, é isso aqui que a gente quer fazer. Mas até a gente fechar o planejamento, a gente pode rever isso. Tá? E aí, depois que a gente fechar o planejamento, aí isso é alterado via processo de mudança. Tá? Repara, a gente fechar o planejamento é uma etapa muito importante, porque a gente define lá o baseline de escopo, tempo e custo. E, muito provavelmente, vai ser provisionado não só dinheiro, como pessoas para execução do projeto, com comprometimento com aquele plano que foi feito. E muitas vezes são muitas pessoas e muito dinheiro. Então, para a gente fazer uma alteração nesse tipo de planejamento, só via um processo formal, que é o processo de mudança. Isso estou falando de metodologia tradicional de desenvolvimento, projetos grandes, etc. Ah, e se for método ágil? O método ágil, geralmente a gente define um escopo inicial, tá? E a gente tem um budget ou uma quantidade de recursos fixos durante um certo tempo e a gente varia o escopo. Então, o método ágil, ele tem como margem de manobra o escopo, que é o quê? O que vai entrar no sprint e o que não vai entrar no sprint. Se as coisas não entram no sprint, eu não consigo fazer. Tá? E aí as coisas, a gente chega no final do projeto, chega no final do tempo que a gente gostaria de projeto, por exemplo, 6 meses, ou 2 meses, ou 1 ano, e nem tudo que a gente gostaria que tivesse pronto está pronto. Mas a gente trabalhou com uma equipe fixa, tá? Por exemplo, uma quantidade de pessoas fixas, uma quantidade de recursos fixos. Isso pode variar durante o projeto? Pode, mas geralmente não é muito, tá? O métodos ágeis funciona muito bem para projetos que são internos em empresas. Eu tenho aquela equipe fixa e ela vai fazer o quanto der. Ah, não deu para fazer, beleza, não deu, não deu, tá? Agora, quando a gente tem contratos de tipo, eu tenho um contrato para desenvolvimento de um produto e é uma empresa terceirizada que faz isso, aí é muito difícil de trabalhar dessa forma, tá? Porque ninguém vai aceitar com um contrato eu combinar um escopo e não entregar tudo sem uma boa justificativa, né? Tá aqui a definição do processo de definir o escopo, né? A gente tem muito envolvido aqui tomada de decisão, tá? Então, como é que a gente decide qual o escopo que entra e qual que não entra, tá? Então, assim, esse é um processo que a gente tem que ter um jogo de cintura aí com os stakeholders. Então, o que sai do processo de definição do escopo do projeto? Sai a especificação do escopo do projeto. A especificação do escopo do projeto inclui a descrição do escopo do produto, elabora as características do produto, o que vai ter nesse produto, resultados descritos lá no termo de abertura do projeto e na documentação dos requisitos. O que vai ser o produto? Além dos produtos, você tem que quebrar o que é o escopo do produto em entregas. O que vai ser entregue? Tá? Aqui a gente pode trabalhar num nível conciso ou em grandes detalhes. Olha, numa fase inicial, a coisa não tem grandes detalhes, tá? Você pode fazer um projeto inteiro só para fazer especificação de requisitos de um projeto, tá? Então, você pode ter um projeto que é a especificação de requisitos de um outro projeto. Então, por exemplo,
contratos de preço fixo, e que são, por exemplo, licitações do governo, onde você precisa de uma especificação completa para fazer a contratação de um terceirizado, você faz uma especificação completa, grande, detalhada, para poder as empresas fornecedoras de software lerem essa especificação e fazer a precificação em cima daquilo, tá? Critérios de aceitação, como é que a gente aceita se essas entregas foram feitas realmente? Exclusões do projeto. O que não está incluso no projeto, o que vai sair do escopo, o que está fora do escopo. Isso é importantíssimo de ser definido, deixar claro para que as expectativas aí das partes interessadas possam ser compreendidas, né, ou geridas. Tá? Então, pode ser que alguma parte interessada tenha pedido alguma coisa e aí não entrou no escopo. Tá? Se não for dito claramente isso, a pessoa pode não reparar ou não entender que aquilo não entrou no escopo e depois ficar chateada aí porque não está descrito, né? Assim, chateado é querendo falar termos leves, né? Isso pode dar problemas muito mais sérios do que isso. Existe um outro processo da gestão de escopo, que é criar a EAP, Estrutura Analítica do Projeto. O nome em inglês aparece também como WBS, tá? Workbench Structure. Esse artefato, ele é um artefato que visa você conseguir ter uma visão geral das entregas, tá? Então, assim, ele tem uma utilidade prática porque, primeiro, ele tem que incluir todo o escopo do projeto, tá? Isso é uma estrutura analítica, tá? Tem uma imagem, deixa eu pegar aqui, ó. Por exemplo, isso aqui é estrutura analítica, essa estrutura em formato de árvore, onde todo o escopo do projeto está incluído nele. Então, assim, todas as entregas do projeto estão aqui. Quando tudo isso aqui foi entregue, o projeto está pronto. Tá? Então, é uma forma de você visualizar tudo que tem que ser entregue no projeto. Tá? EAP. Tá? O que a gente faz? Para a gente construir a EAP, a gente parte do projeto como um todo e vai quebrando o escopo até a gente chegar num nível que são chamados de pacotes de trabalho, onde a gente tem um esforço aí entre 8 e 80 horas. Cuidado, pacotes de trabalhos não são atividades, pacotes de trabalho são entregas. Então, todo pacote de trabalho ele está associado a algum artefato e algum artefato que vai ser entregue. Então, assim, a gente descreve isso com substantivos e não verbos. Verbo a gente usa para atividade, alguma coisa que vai ser feita, uma ação. Substantivo é alguma coisa concreta, é um produto, é um entregável. Tá? Então, na EAP, nada de colocar verbo. A gente vai colocar verbo lá no cronograma, quando a gente chegar em nível de atividade. EAP, vamos trabalhar com substantivo, locução substantiva, esse tipo de coisa. Então, assim, em geral, a EAP é todas as entregas do projeto organizadas de uma forma hierárquica. Tá? O primeiro nível da EAP, tipicamente, é o nome do projeto. É projeto X. Já o segundo pode ser as grandes fases do ciclo de vida do projeto. As próximas fases, os próximos níveis quebram o projeto em partes menores. Não esqueçam de incluir os entregáveis de gestão na EAP. Tá? Por quê? A gente está falando do escopo do projeto e não do escopo do produto. A gente está incluindo as tarefas de gestão. A EAP faz parte da linha base do escopo do projeto, sendo fundamental para controlar o projeto. O que acontece? Se alguma coisa da EAP não foi entregue, você sabe que o projeto todo não foi entregue. Tá?
Então, assim, a EAP é o escopo do projeto, só que organizado de uma forma hierárquica. A EAP ela é um primeiro passo para a gente desenvolver um cronograma detalhado para um projeto, onde a gente está quebrando os entregáveis em partes, e aí depois a gente vai associar isso com, por exemplo, o tempo onde eles vão ser feitos. Exemplo de EAP, aqui a gente tem um exemplo para um software, produto de software, versão 5, a gente tem o gerenciamento, planejamento, reuniões, administração, requisitos, software, documentação de usuário, materiais de programa de treinamento, design em detalhado, e assim vai. Aqui tem um outro exemplo de EAP, tá? Esse exemplo de EAP é para um sistema de aeronaves, onde a gente não está focando tanto nas fases, tá? Aqui essa EAP está organizada pelas fases. O primeiro nível de quebra são as fases do projeto. Essa outra EAP aqui, ela está organizada mais pelos entregáveis. Então, você tem aqui gerenciamento, treinamento, dados, veículo aéreo, equipamento de apoio, instalações, teste e avaliação. Existe o processinho aí de criar EAP. Não vou entrar em detalhes sobre isso aqui nesse processo do PMI. E além da EAP, né, a gente tem que é incluído um plano de gerenciamento do projeto, a linha base, né? Linha base, tudo que for linha base na metodologia do PMI, você considera alguma coisa que só pode ser modificada depois que for combinado do planejamento, fazendo o processo integrado de gestão de mudança. Ou seja, isso aqui é uma coisa que vai ser fixada e depois para a gente alterar, eu preciso de um processo formal. E aí a linha base do escopo é especificação do escopo, EAP, pacotes de trabalho. A gente vai ver que para cada item da EAP, a gente descreve o que é aquele item da EAP. E isso são os pacotes de trabalho. Isso para um projeto grande, tá, gente? A gente tentar fazer isso aqui num projeto pequeno é uma coisa muito complicada. A gente tem os pacotes de gerenciamento e existe o dicionário da EAP, que é a descrição de cada pacote de trabalho. Essa é a parte de escopo. Então, assim, como é que a gente pode trabalhar isso também associando a métodos ágeis, né? Então, tem alguns artefatos aqui que são viáveis em métodos ágeis, como, por exemplo, você fazer uma EAP. O pessoal de métodos ágeis não gosta muito disso, porque a EAP ela é um artefato que ela tem todo o trabalho do projeto e muitas vezes o método ágil não vai entregar todo o trabalho do projeto. Então fica muito evidente assim que as coisas não estão sendo entregues se você tiver uma EAP e estiver trabalhando com método ágil. Tá? Então é uma coisa meio conflitante. E a gente usa a EAP como uma base para fazer um cronograma detalhado. E os métodos ágeis não trabalham com cronograma detalhado. Tá? Mas a gente pode usar a EAP para ser base de um roadmap de projeto ágil. Tá? Então, a EAP ela inclui tudo que tem que ser entregue. Tá? E assim, se a gente quiser entregar tudo no projeto usando métodos ágeis também, tem que incluir tudo que está na EAP. Planejar, vamos falar agora de gerenciamento do tempo, tá? Gerenciamento do tempo, planejar o gerenciamento do cronograma, tá? Aqui a gente tem os processos, né? Então a gente tem o processo planejar o gerenciamento do cronograma, definir as atividades, sequenciar as atividades, estimar a duração das atividades e definir o cronograma. Cronograma tradicional, tá? Onde a gente tem as atividades associadas a pessoas no tempo. Se a gente estiver falando de métodos ágeis, a gente começa a não ter muito isso, tá? Vamos lá.
Primeiro processo, né? Planejar o gerenciamento do cronograma. Novamente, todo processo que é processo de planejamento do gerenciamento, plano de gerenciamento, é para você definir as regras do jogo, como você vai trabalhar com o cronograma no projeto. O que inclui no plano de gerenciamento do cronograma, né? Falar como é que vai ser desenvolvido o modelo do cronograma, por exemplo, metodologia e ferramenta. Ah, será que a gente vai usar o Microsoft Project para fazer o cronograma? Ou a gente vai usar, sei lá, o Excel? Ou o que a gente vai usar aqui? Como é que a gente vai fazer para definir isso? É no plano de gerenciamento que a gente combina. Duração do lançamento e interação. Sprint, se houver. A gente tem sprint, tem que saber qual o tamanho do sprint, né? Nível de exatidão. Faixa aceitável para definição da duração de atividades e contingências. Cara, olha só, a gente está trabalhando em nível de quê? Nível de hora, nível de dia, nível de semana, nível de mês, nível de ano. Então, assim, dependendo do cronograma que a gente está estabelecendo, a gente vai ver qual é a unidade que a gente vai trabalhar. E se a gente está trabalhando, por exemplo, no início de projeto, a gente pode fazer uma estimativa que é de porte, onde a gente tem uma margem de erro lá de mais 75, menos 50%. Então, eu te dou um cronograma de projeto, mas essa margem de erro ela tem que ser declarada. Porque, senão, a gente acha que está gravado na pedra aquele cronograma ali. Ela fala, não, pô, você me disse que ia me entregar em 2 meses e não entregou. Por exemplo, vamos fazer um cronograma para construir um estádio para a Copa do Mundo. São, sei lá, 2 anos de projeto. Mas será que são 2 anos, exatamente 2 anos? Não. Então, isso tem que ser declarado, né? Das medidas, dia, hora, mês, associação com procedimentos organizacionais, EAP, cronograma, ela tem uma relação forte com a EAP, fortíssima. Manutenção do modelo do cronograma de projeto, como é que vai atualizar o cronograma? Como é que a gente vai saber se as coisas estão sendo entregues? Tá? A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Limites de controle, quais são os percentuais de desvio aceitáveis para tomada antes de tomar alguma decisão. Então, se eu tiver quantos por cento de desvio no cronograma, eu tomo uma ação. Se eu tiver 10, 20, 30, 40%, ou se eu tiver 5% ou 1%, isso aqui é declarado. Regra para medição de desempenho, como é que vai ser feito, qual métrica, qual medição que vai ser feita. E formato dos relatórios, e com que frequência que eles são usados. Depois de a gente definir o plano de gerenciamento do cronograma, a gente tem que definir as atividades. Então, assim, na EAP, na definição do escopo, a gente vai até pacotes de trabalho, que é aquela questão de 8 a 80 horas. Depois dos pacotes de trabalho, existem as atividades, que são o que eu tenho que fazer para construir esse pacote de trabalho e para entregar ele, tá? Então, assim, o que a gente usa para fazer isso, né? Decomposição, que é essa quebra dos pacotes de trabalho, e aí a gente precisa do envolvimento da equipe do projeto, né? Para a gente poder saber exatamente o que precisa ser feito em cada etapa. A gente pode fazer uso do que a gente chama de planejamento em ondas sucessivas. Trabalho de curto prazo é planejado em detalhes, enquanto as mais adiante são planejadas em mais alto níveis. Alguma semelhança entre sprints de um Scrum, por exemplo? A gente planeja em detalhes só o próximo sprint, enquanto os mais adiante a gente faz só um planejamento de mais alto nível. Tá? A gente pode trabalhar com isso, não tem problema. Reuniões, geralmente a gente resolve essas questões com reuniões dos membros da equipe e especialistas. Saídas desse processo de definir as atividades são os atributos das atividades e a lista de marcos. Cara, atributos das atividades são detalhamento e descrição das atividades. Lista de marcos são as entregas efetivas, tá?
Depois que a gente detalha cada pacote de trabalho em atividades, existe um outro processo que é sequenciar as atividades. O que é sequenciar as atividades? Existem dependências entre as atividades. Então, vamos ver os tipos de dependência que a gente tem aqui. Ó. Atividade A para atividade B, término para início. O que significa? Que a atividade A ela precisa terminar para que a atividade B comece. A gente tem um mau hábito de pensar que todas as dependências são desse tipo. Tá? Que é a atividade A começar, terminar para a atividade B começar. Não é verdade. Tá? Existem dependências que são do tipo início para início, término para término e início para término. Início para início, uma atividade tem que começar para outra começar. Vamos botar uns exemplos aqui. Então, vou falar da parte acadêmica, já que a gente está num curso aqui. Para eu começar um curso, começar uma disciplina, ao começar a dar aulas numa disciplina, eu preciso que o período comece. O período começa para eu poder começar as aulas. Início para início. Tá? Término para término. Eu preciso que o período termine para eu terminar. Na verdade, não, né? Eu preciso terminar as disciplinas para terminar o período. Término para término. Tá? E existe um início para término. Uma atividade tem que começar para outra poder terminar. Tá? Deixa eu ver se eu pego um exemplo dessa aqui. Início para término, deixa eu pensar. De cabeça eu não consigo me lembrar, não. Vou pensar a respeito, depois eu trago um exemplo para vocês. Tá? A maior parte é essa aqui mesmo, tá? É término para início. Agora, tem que ter uma atenção, porque quando a gente faz tudo término para início, a gente não consegue paralelizar as atividades. Tá? Então, assim, o início para início permite que a atividade A e B sejam feitas em paralelo. Término para término, a gente consegue fazer atividade A e B em paralelo. Início para término também. Término para início, a gente acaba fazendo sequencial. Tá? Então, sequenciar as atividades, a gente precisa identificar essas relações, tá? Essas relações e os tipos delas. E a gente tem dependências que são de algumas classificações, tá? Existem dependências que são obrigatórias, ou seja, aquela dependência não pode ser quebrada. Eu tenho uma dependência forte, início para término, e eu não consigo de jeito nenhum. Existem dependências arbitradas, com base em boas práticas de sequenciamento. Essas dependências arbitradas, muitas vezes, quando a gente precisa fazer uma compressão de cronograma do projeto, a gente quebra elas. Tá? Então, vou dar um exemplo meio fora de contexto, mas serve para a gente entender. Início para término. Eu vou construir um muro e eu preciso depois emassar o muro e pintar o muro. Tá? Então, o normal é você constrói o muro, depois emassa o muro, depois pinta o muro. Tá? Agora, se você tiver num momento ali muito urgente do seu projeto, tá? Talvez você consiga, enquanto está fazendo o muro, ir emassando outra parte do muro. Então, essa dependência talvez seja uma dependência arbitrada. Eu coloco início para término para início, porque é uma boa prática. Mas se a coisa apertar mesmo, eu consigo fazer em paralelo. Tá? Passa a ser arbitrada.
Agora, pensa em emassar para pintar. Pô, eu vou emassar, mas assim, a massa tem que secar para eu poder pintar, né? Eu não vou pintar um negócio molhado. Então, pode ser que você não consiga, não consigo mesmo. Então, assim, é obrigatório, não posso quebrar isso. Tá? Então, é só para a gente entender do que a gente está falando, tá? Existem dependências internas, atividades dentro do projeto, e existem dependências externas, que é fora do projeto. Geralmente, as internas a gente tem um nível maior de controle e as externas a gente tem um nível menor. Além disso, quando a gente está trabalhando com cronograma, a gente tem alguns artifícios para a gente representar informações interessantes do cronograma, que são antecipações e esperas. Como é que funciona? Eu tenho uma dependência término para início, só que eu tenho uma antecipação fixa, por exemplo, 2 semanas. Então, assim, ele tem aqui completar ali os itens da lista e lote de construção e de paisagismo. Eu sei que leva, por exemplo, sei lá, 2 semanas para entregar isso aqui. Então, eu tenho que fazer um pedido quando faltar 2 semanas para terminar esse cara. Como é que eu represento isso no tempo aqui? Eu tenho uma dependência de término para início, eu preciso completar os itens da lista para poder ter um lote aqui de construção e paisagismo, mas eu faço uma antecipação de 2 semanas de alguma atividade aqui dentro, ou de alguma coisa que precisa ser feita aqui dentro, porque eu sei que leva 2 semanas para ser feito. Tá. E existe também espera. Então, aqui eu tenho uma dependência início para início, mas digamos que eu tenho que esperar 15 dias após o início desse cara aqui. Então, eu escrevo uma versão preliminar e aí, por algum motivo, eu preciso esperar 15 dias, um tempo fixo, para editar a versão preliminar. Tá? Então, isso que são antecipações e esperas. Dentro de um projeto, quando você define as dependências, existe um diagrama que a gente pode fazer, que é chamado de diagrama de rede do projeto. Esse diagrama de rede, ele representa as atividades e o sequenciamento delas em relação às dependências, tá? O diagrama de rede, ele é utilizado a gente vai ver um pouquinho mais para frente, para identificar o caminho crítico, tá? O caminho crítico do projeto é aquele caminho onde, se você atrasar uma atividade, você atrasa o projeto inteiro, tá? Então, assim, a gente vai ver que cada projeto, quando a gente sequencia as atividades, a gente tem uma série de caminhos aqui dentro. E aí, por conta dessa série de caminhos, existe um caminho aqui que é o caminho mais longo. O caminho mais longo é o caminho crítico, ou seja, aquele caminho que, se você atrasar uma atividade nele, você atrasa o projeto inteiro. Estimar a duração das atividades. Tá? Estimar a duração das atividades, depois que a gente tem um sequenciamento, para montar um cronograma, a gente precisa saber quantas unidades de tempo são necessárias para cada atividade. Tá? E aí a gente tem que pensar quanto trabalho é necessário para realizar cada uma delas. Tá? Existe um monte de técnicas para fazer isso. Fazer estimativa é uma das coisas mais difíceis na área de gestão de projetos. Agora, o segredo para a gente fazer uma boa estimativa é a gente conseguir ter informações suficientes, e geralmente informações históricas são melhores em relação a isso, para a gente poder dar um chute razoável sobre uma estimativa. Tá? Olha só, vou falar de algumas técnicas. Estimativa análoga vai levar o mesmo tempo que já levou antes. Serve se você já tiver feito essa atividade antes. Ó, eu já construí um muro várias vezes. Eu sei mais ou menos quanto tempo que leva para construir por metro de muro. Eu simplesmente chuto o que eu já sei, o que eu já fiz antes. Se for uma atividade repetitiva, uma atividade que não varia muito, isso é super razoável e funciona super bem. Só que, por exemplo, quando a gente está trabalhando com software, cada funcionalidade ela é diferente.
Então, é meio difícil, né, a gente fazer uma estimativa análoga. Mesmo assim, a gente consegue fazer. Por exemplo, eu tenho lá, eu vou fazer um CRUD, né, que é um cadastro completo, e aí eu vou fazer um cadastro completo, sei lá, de uma entidade que tem 3 campos, tá, de texto, digamos assim, e depois eu vou fazer uma outra entidade que também são 3 campos de texto. Por que eu não posso fazer uma estimativa análoga? Tá? Então, assim, eu consigo fazer uma certa margem de erro, tá? Dependendo do que você estiver estimando, né? Além disso, estimativa paramétrica, a famosa regra de 3. Eu fiz o CRUD de um campo em X tempo. Quanto tempo eu vou fazer um CRUD de 3 campos? É uma estimativa paramétrica. É claro que, assim, isso funciona só quando você tem o teu esforço, ele funciona de uma forma linear. Se você tiver um esforço que, conforme você aumenta as coisas, ele se torna exponencial, isso não vai funcionar, tá? Então, assim, para coisas que o esforço funciona como algo linear, beleza, estimativa paramétrica. Estimativa de 3 pontos. Quando a gente não tem dados históricos, a gente só consegue opiniões. Você tem 3 pontos, tá? Mais provável, otimista e pessimista. Você faz 3 estimativas, mais provável, otimista e pessimista, e faz a média das 3. Isso aqui é melhor do que fazer uma só. Tá? Por quê? A gente tem um problema psicológico envolvido nas pessoas, que tem pessoas que têm tendência a dar uma estimativa mais pessimista. Tem pessoas que têm tendência a serem mais otimistas. E tem pessoas que acabam fazendo estimativas mais razoáveis. A grande questão é que a gente não sabe como é que a gente está trabalhando. Tá? Então, é melhor você fazer uma média dos 3, tá? Você chega numa coisa que é mais razoável do que você forçar para um ponto só. Então, assim, tem que chutar, faz estimativa de 3 pontos. Tá? A chance que você tem de acertar é maior do que se você estiver trabalhando só com um modelo desses aqui. Tá? O que mais que a gente tem? Estimativa bottom-up, feita pelo somatório das subatividades. Tá? O que acontece? Eu preciso estimar uma atividade maior que é composta de atividades menores. Eu vou fazendo a estimativa para cada atividade menor, componho elas e chego numa estimativa da atividade maior. Tá? Estimativa bottom-up. Análise de alternativas. Eu tenho um esforço diferente dependendo dos recursos que eu for usar e dependendo da compressão do cronograma que eu vou fazer. Digamos o seguinte, eu vou fazer o CRUD lá do meu sistema de informação. Eu posso usar o estagiário, eu posso usar o analista sênior. Provavelmente vai ser diferente a estimativa. Tá? Compressão, eu posso fazer uma atividade, só que uma pessoa que está sobrecarregada com outras atividades, está fazendo muita coisa em paralelo. Ou posso fazer com uma pessoa que está só com aquela atividade, vai ser diferente. Além disso, análise de reservas. Quando a gente for falar de riscos, a gente vai ver que existem reservas de contingência e gerencial. Então, quando a gente faz análise de risco, a gente reserva um pedaço de tempo, um pedaço de custo, para a gente poder ter contingência para os riscos. E existe uma reserva gerencial que é para riscos desconhecidos. Então, para a gente poder fazer uma estimativa razoável, a gente precisa de margem. Eu não posso fazer uma estimativa margem zero, porque a chance de eu errar com isso é muito grande. Tá? Então, a gente vai ajustando as estimativas em relação ao risco que a gente tem. Depois de ter feito estimativas, da gente saber os recursos que a gente vai utilizar no projeto, assim, eu estou falando metodologia PMI, né? A gente associa os recursos às atividades, entendeu? Então, quando a gente tem isso, a gente vai fazer a estimativa da duração das atividades. A duração das atividades
quanto tempo vai durar cada uma, em relação a tempo mesmo. E a gente vai colocar isso num cronograma de trabalho, tá? Cuidado que a gente tem alguns fatores que influenciam a duração das atividades. Então, o primeiro deles, lei dos retornos decrescentes e número de recursos. O aumento de recursos não aumenta linearmente a produtividade. A gente tende a pensar que se eu boto 10 pessoas fazendo um projeto, se eu botar 20, eu vou fazer o dobro. E não é bem assim que funciona. Tá? Porque conforme a gente vai botando mais gente no projeto, você tem mais linhas de comunicação, tem mais pessoas tendo que conversar entre elas, o que acaba reduzindo a velocidade do projeto. Tá? Então, as coisas não são lineares. Tá? Avanços em tecnologia podem acelerar a atividade do projeto. Eu consigo automatizar uma atividade, eu consigo eliminar uma atividade por conta de tecnologia. Tá? Agora eu tenho lá um algoritmo de inteligência artificial que vai validar os requisitos para mim. Estou viajando na batatinha, tá, gente? Mas isso pode ser usado para poupar tempo do projeto. Motivação da equipe, né? Isso aqui eu falo para meus alunos sempre. A síndrome do estudante. Deixa tudo para a última hora. Ou seja, não interessa quanto tempo você tem para fazer um projeto. Tá? Quando você chega no prazo final, no último dia, é que você vai fazer tudo. Tá? Isso é uma coisa tão conhecida. Tá? Isso aqui, gente, não fui eu que criei isso aqui, não. Isso aqui é conhecido no mundo de gestão do projeto. Todo estudante, em todo lugar do planeta Terra, faz as coisas assim. Que mais que a gente tem, né? Falando aqui da síndrome do estudante, né? Eu tenho umas histórias engraçadas, mas eu não vou contar aqui para vocês, não. A gente só tem que saber que existe e que muitas vezes a gente alongar um prazo não necessariamente ajuda na questão da entrega do projeto. A gente pode ter muito mais prazo do que o necessário. Se a gente estiver trabalhando com essa síndrome do estudante, ela vai ser entregue no final, sempre. Tá? Além disso, né? Complementar, lei de Parkinson. O trabalho se expande até tomar todo o tempo livre para a sua conclusão. Olha só, existem duas coisas. Uma coisa é esforço. Esforço é quanto tempo eu preciso ou quanto tempo é necessário para fazer aquela atividade. Digamos, eu consigo escrever um caso de uma história de usuário em, sei lá, meia hora. Ou então eu consigo escrever ele em 10 minutos. Tá? Isso é esforço. Aí, digamos que eu tenho uma história de usuário para fazer, e aí o professor dá uma semana de prazo. Esses 30 minutos serão ou alongados durante uma semana inteira, eu vou fazer 10 minutos hoje, daqui a 10 minutos daqui a 3 dias e os 10 minutos no último dia, ou eu vou ficar parado todo o tempo e no último dia eu vou lá e vou fazer tudo que tem que ser feito. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com essa síndrome do estudante quando a gente está montando cronogramas. Isso aparece não só com estudantes, tá? Isso aparece com profissionais de mercado. Os profissionais de mercado pouco motivados, ou que não têm nenhum incentivo para antecipar as entregas de trabalho, tendem a funcionar como estudantes. Funcionário público. Por que entregarei antes se eu não vou ganhar nada com isso? Tá? Então, funciona dessa mesma forma. É a mesma coisa com o aluno. Por que entregarei antes se eu não vou ganhar nada com isso? Tá? Às vezes, como professor, a gente estabelece uma coisa aqui que é: não, você não vai ganhar nada com isso, mas você pode perder. Então, talvez você ganhe uma motivação por isso. Tá? Depois desses itens aqui, né, depois a gente ter o processo de estimar a duração das atividades, a gente desenvolve efetivamente o cronograma, né? Porque agora a gente tem a sequência das atividades, as durações, os requisitos dos recursos, tá?
e as restrições do cronograma para a gente botar o cronograma na linha do tempo. A gente junta tudo e fecha o baseline. Geralmente é um processo iterativo e ele é retroalimentado por outras áreas, como recursos humanos, área de recursos, quem são as pessoas, qual é o calendário dos recursos, ou seja, que horas que aquela pessoa tem para trabalhar. Tá? A hora que a pessoa tem para trabalhar é a hora que eu consigo alocar o esforço para ela trabalhar. Tá? Beleza, isso é uma coisa. Agora, novamente, você não vai conseguir trabalhar com todo mundo com síndrome do estudante. Todo mundo só tem o último horário para fazer tudo. Não funciona. Tá? Então, assim, isso aqui é importante de ser analisado, o calendário dos recursos. Além disso, cronograma a gente sempre tem que olhar questões de feriados, questões de momentos onde não se pode alocar esforço para a gente poder fazer um cronograma razoável. Processo interativo. Um monte de coisa que está envolvido em desenvolver o cronograma, tá? Então, vamos dar uma olhada. Tá? Acho que aqui tem mais coisa. Ó, processo de desenvolver o cronograma, né? O que mais que a gente tem? Análise de rede, método caminho crítico, nivelamento de recurso, análise de cenários e compressão do cronograma. Vamos falar aqui um pouquinho deles. Análise de rede, né? Vamos avaliar a necessidade de adicionar reservas no cronograma, né? Se a gente tem muitos caminhos que levam ao mesmo ponto, ou saem do mesmo ponto, tá? A gente tem um ponto que é chamado de crítico, tá? Atividade de alto risco. Deixa eu ver se tem exemplo aqui. Não. Digamos que você tem um gargalo ou um ponto onde tudo se centraliza nele, tá? Digamos, eu tenho uma pessoa-chave e aquela pessoa-chave é a única que faz validação de artefatos no projeto. Tudo desemboca ali. Todas as dependências desembocam numa atividade que é validação, que é a atividade daquela pessoa. É alguma coisa desse tipo, ó. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. É alguma coisa assim, ó. Você tem as dependências e todas as dependências apontam para a mesma caixinha. O que acontece? Se essa caixinha aqui a pessoa não consegue dar vazão nas atividades, você vai ter problema. A mesma coisa se você tiver muita coisa saindo da caixinha, de uma mesma caixinha. O que acontece? Vai ficar um monte de gente travado se essa pessoa não conseguir dar vazão nessa caixinha. Tá entendendo o que é análise de rede? Ó? Essa aqui é análise de rede. Caminho crítico, né? Vamos falar aqui um pouquinho de caminho crítico. Caminho crítico, eu falei um pouquinho antes, né? Mas, assim, ele é o caminho mais longo do projeto, tá? E ele é o caminho com o prazo mínimo para o projeto ser concluído, tá? Então, o que acontece? Ele é o caminho que, se alguma coisa der problema, ele vai atrasar o projeto, tá? E por isso que ele é chamado de crítico. Tá? A gente vai ver a análise de folgas, né? A folga na atividade é o quanto ela pode atrasar sem atrasar o projeto. Então, assim, a folga do caminho crítico é 0. Eu não tenho folga. Se uma atividade atrasar, todas vão atrasar. Geralmente, o cálculo de caminho crítico, ele tem uma continha para ser feita, tá? Mas os softwares de gestão de projetos, tipo Microsoft Project, Open Project, ou qualquer software que faça um cronograma estilo PMI, tá? Com dependências, tipo de dependência, atrasos, antecipações, eles geralmente calculam o caminho crítico. Tá? Então, assim, na prática, ninguém calcula caminho crítico na mão, tá? Você saber calcular o caminho crítico te ajuda, por exemplo, a passar numa prova de certificação do PMI. Você não consegue passar numa prova de certificação do PMI sem saber cálculo de caminho crítico, tá? Aqui tem um exemplo, ó, só para a gente poder entender.
aqui ó, tem uma legendinha. A gente tem 4 atividades sequenciadas, aqui estão as dependências dela, tá? E aí tem aqui embaixo as informações de cada atividade para a gente poder identificar qual é o caminho crítico. Tá? Então, só para a gente entender como é que funciona o cálculo, tá? Existe aqui duração, é o carinha que está aqui, ó. Duração, tá? Então, cada atividade tem a sua duração, tá? Em alguma unidade de tempo, tá? E existe início mais cedo e término mais cedo. Início mais tarde, término mais tarde. Início mais cedo é o momento do teu cronograma onde essa atividade ela pode começar o mais cedo possível. E o término mais cedo é o momento do teu cronograma mais cedo possível que ela pode terminar. Da mesma forma, o mais tarde é o momento mais tarde que essa atividade pode iniciar e o momento mais tarde onde ela pode terminar. E aí, tem uma diferençazinha que a gente faz aqui entre esses números que se chama folga. Folga é o quanto a atividade ela pode andar, tá? Então, é o quanto você pode andar aqui desde o início mais cedo até o término mais tarde. Então, vamos olhar aqui, ó, como é que é a conta. Primeira atividade, 1. Qual é o início mais cedo dela? 1. Duração, 5. O término mais cedo é 5. Tá? Como ela é a primeira atividade do cronograma, início mais cedo, mais tarde, 1 também, término mais tarde, 5. Ela não tem para onde andar aqui, tá? E a folga dela é 0. Tá? Aí vamos ver, tem 2 dependências aqui, ó. Atividade B e atividade C. Atividade B tem uma duração de 5. Atividade C tem uma duração de 10. Então, olha só, a atividade C ela é mais longa do que a B. E as duas desembocam em D. Tá? O que acontece? B vai ter folga. Tá? Por quê? Eu posso andar com B para frente e para trás no meu cronograma sem atrasar o projeto, porque quem está sendo o gargalo mesmo é C. Olha só, o início mais cedo de C é 6, é logo depois do A terminar. Ela vai até 15. O mais cedo possível ela acaba em 15, porque ela dura 10. Tá? Então, assim, não adianta eu posso tentar antecipar B, e meu projeto não antecipa. Tá? Então, o início mais cedo de B é 6, se eu quiser começar cedo mesmo, eu consigo começar em 6. E aí termino em 10, porque a duração é 5. Mas, se eu quiser adiar B, eu consigo adiar B até 11 para ela terminar em 15 e não impactar o meu início mais cedo de D, que é 16. Ou seja, esse cara tem margem, tem folga de 5. Ele pode andar para frente e para trás 5 no meu cronograma. Tá? Ou seja, o meu caminho crítico é esse caminho aqui. Ó. Se alguma coisa atrasar nesse caminho, o meu projeto, o meu término do projeto, que é o fim aqui, atrasa. Enquanto eu tenho uma folga de 5 aqui. Se eu atrasar a B em 5, o meu projeto não atrasa. Tá? Caminho crítico, a folga é 0. Se eu atrasar o meu projeto, atrasar qualquer atividade, qualquer uma, o projeto atrasa. Beleza? Olha só, tem algumas técnicas para a gente otimizar recursos no nosso cronograma, tá? Então, existem algumas técnicas que são conhecidas como nivelamento de recurso e estabilização de recurso. O que vem a ser elas, né? A gente está falando de recursos, geralmente a gente está falando de pessoas ou recursos físicos, tá? A data de início e término do projeto pode ser alterada para ajustar a demanda com a disponibilidade dos recursos. Isso é nivelamento de recursos. Estabilização. Também é feito ajustes entre a demanda e a disponibilidade, contudo respeitando as datas de início e término do projeto. Não vou mexer no início nem no término do projeto. Isso é estabilização. A gente não mexe no caminho crítico, somente atividades com folga. Acho que tem exemplo aqui. Vamos lá. Nivelamento de recursos. Exemplo. Tem atividade A e tem atividade B. Tá?
A atividade A, ela tem um esforço de 8 horas alocado para o Tom e tem um esforço de 8 horas alocado para a Sui no dia 1. Só que, quando a gente montou esse cronograma, a gente alocou 8 horas para a Sui também na atividade B na mesma data, ou seja, ou a Sui vai se transformar em 2, ou ela não vai conseguir fazer isso aqui. Tá? Então, tem um problema nesse cronograma que a gente visualiza aqui, ó, a Sui está com 16 horas alocadas no dia 1. Então, como é que a gente vai fazer para ajustar isso, né? Então, uma das estratégias se chama nivelamento de recurso, onde a gente tinha o término do projeto, tá? O término do projeto era aqui, ó, dia 2. E a gente alongou o projeto para a gente conseguir fazer o projeto com os recursos que a gente tem. Então, eu tenho aqui o Tom e a Sui agora, ó, no segundo cenário. No dia 1, eles vão fazer a atividade A, todos dois. Depois, no dia 2, a atividade B vai ser alocada para a Sui, ou seja, essa atividade aqui andou para frente. Andou para o dia 2, a atividade B. E aí, com isso, como tinha uma dependência aqui da B para C, a C teve que andar para o dia 3. E agora eu tenho um nivelamento de recursos razoável, meus recursos estão com uma alocação razoável aqui. Nivelamento, andei com o projeto. Como é que eu poderia fazer? Ó, eu vou ver aqui se... Acho que eu não tenho um outro exemplo. Não tem. Como é que eu poderia fazer se a gente quisesse trabalhar com estabilização de recursos, tá? Estabilização de recursos, eu poderia trocar a Sui aqui e botar outra pessoa para fazer a atividade da Sui na atividade B. E não mexer com a data de término. Tá? Aí eu não estou fazendo nivelamento de recursos, eu estou fazendo outra coisa, estou fazendo estabilização. Tá? A estabilização, aqui ele está falando de não usar o caminho crítico. Tá? Eu fiz um artefato aqui que é adicionar uma pessoa nova. Tá? Eu podia fazer o seguinte, ó. Então, vou fazer outra estratégia. Em vez de eu adicionar uma pessoa aqui em B, digamos que essa aqui era uma dependência arbitrada e eu consigo quebrar ela. E ainda vou entrar pelo cano aqui. Não pode ser essa aqui, não. Teria que ser outra. Teria que ser essa aqui de baixo, ó. Teria que ser essa. Se eu conseguir quebrar essa dependência aqui, eu consigo jogar a atividade B para o dia 2. E aí eu fico Tom e Sui com 8 horas no dia 1, Tom e Sui com 8 horas no dia 2. Fiz uma estabilização de recursos, mas só se essa dependência aqui ela for uma dependência arbitrada e for possível quebrar ela. Tá. Aqui a gente só tem também atividades, as atividades estão todas aqui no caminho crítico, né? A gente não consegue ter atividades com folga aqui. Então, se a gente tivesse um cenário onde a gente está fora do caminho crítico, por exemplo, esse cenário aqui, a gente poderia botar o recurso para fazer essa atividade ou deslocar essa atividade para frente ou para trás para poder fazer uma estabilização dos recursos. Além disso, no cronograma, a gente tem o que a gente chama de análise de cenários. Tá? Análise de cenários é o típico EC. O que é EC, né? E se eu trocar a Sui? E se eu botar uma outra pessoa? E se eu quebrar essa dependência? E se eu nivelar os recursos? Então, só que nesse cronograma, a gente viu pelo menos umas 4 possibilidades diferentes para a gente resolver esse problema aqui da Sui superalocada no dia 1. Tá? Tem muitas possibilidades, gente. A gente tem que olhar aqui, fazer uma análise de cenários e aí decide qual que é o melhor cenário. Então, para cada decisão dessa aqui, pode ter consequências. Eu posso falar, se eu quebrar essa dependência aqui, eu consigo quebrar essa dependência, botar a Sui para cá, eu ganho o meu projeto sendo entregue no prazo, só que eu posso ter, sei lá, uma perda de qualidade.
porque se a atividade B for feita em paralelo com a atividade C, às vezes eu não vou ter a mesma qualidade do que se ela tiver sequencial. Tá? Então, esse tipo de análise ela é importantíssima quando a gente está montando o cronograma. Tá? Quais são os cenários e conseguir decidir qual o melhor cenário para a gente trabalhar. A gente avalia também os riscos críticos, por exemplo, atraso, indisponibilidade de recursos, e aí esse cronograma ele tem que ser robusto o suficiente para suportar os cenários analisados. Além dessas técnicas que eu mostrei aqui de otimização de recursos, né, como está descrito aqui, existe o que a gente chama de compressão de cronograma. Compressão de cronograma eu tenho um cronograma, mas eu preciso achatar ele, eu preciso fazer em menos tempo, ou então eu estou atrasado e eu tenho que entregar o projeto no prazo e eu preciso recuperar o atraso. Algumas coisas desse tipo, né? Então, assim, a gente tem algumas técnicas para fazer, então, algumas técnicas bem simples são adição de recurso no caminho crítico, por exemplo, hora extra. Tá? Hora extra tem um limite, tá, gente? Então, assim, a hora extra, ela pode levar a problemas não só problemas de motivação nas pessoas, por exemplo, você fazer poucas horas extras pode até levar a uma motivação se as horas extras estão sendo pagas. Agora, se a gente está falando de horas extras não pagas, as pessoas provavelmente vão ficar desmotivadas. E muitas horas extras levam a um desgaste da equipe, leva a equipe a ficar com um esforço muito estourado. Então, a equipe ela começa a perder produtividade, tá? Se a gente tem muitas horas extras. Então, dá para usar hora extra. Hora extra é um recurso importante e a gente usa, se a gente usar com cuidado, funciona bem, mas tem um limite. Mais profissionais pode atrasar o projeto, tá? Então, assim, cuidado, tá? Porque existe uma coisa já conhecida que é um projeto atrasado, você adiciona mais profissionais e ele atrasa mais ainda, tá? Então, assim, o conhecimento típico de gerenciamento de projetos diz para a gente isso, tá? Porque você aumenta a quantidade de linhas de comunicação, tá? Quando você adiciona uma pessoa nova no projeto, e a partir daí você vai ter um atraso inicial para depois ter um ganho. Então, você precisa de um tempo até esses profissionais se ajustarem no projeto. E aí você depois tem um ganho de velocidade. Existe também o famoso pagamento de extras para acelerar a entrega, bicho, né? O famoso bicho. Assim, eu tenho uma entrega muito importante, então eu vou pagar, por exemplo, um prêmio em dinheiro se a entrega for feita, ou se eu antecipar alguma entrega. Funciona como uma hora extra, mas tem um risco associado da entrega não ser feita. Então, dependendo do tamanho do bicho e da política da empresa, cultura da empresa também, isso pode funcionar ou não. Tá? Todas essas técnicas de compressão, né, elas podem incluir risco no projeto e não surtir efeito, tá? A gente tem outras técnicas aqui que não a compressão, né, que é chamada de paralelismo, ou seja, eu vou começar a executar atividades que não são feitas, que são feitas sequencialmente, eu vou executar em paralelo, tá? E aí isso pode envolver o caminho crítico, e geralmente envolve o caminho crítico para a gente acelerar o projeto. Tá? Cuidado, quanto maior o paralelismo, maior a necessidade de coordenação do projeto. Atividades feitas em paralelo exigem que as pessoas se sincronizem, ou seja, que a pessoa esteja alinhada uma com a outra, para que ela consiga conversar com a outra e consiga, por exemplo, coordenar o seu trabalho de projeto e fazer o projeto em paralelo. Tá?
pode reduzir a qualidade e aumentar o custo. É um risco associado, tá? Com paralelismo. Paralelismo funciona bem quando a gente tem atividades que naturalmente podem ser paralelizadas. Quando a gente tenta paralelizar coisas que não suportam paralelismo, as coisas se dificultam. Quando a gente tem paralelismo, a gente exige que as pessoas conversem mais. Então, para pessoas que trabalham próximas, funciona bem. Para pessoas que não se comunicam tanto, funciona um pouco pior. Geralmente, esse curso eu dou um trabalho para casa aqui, que é realizar o planejamento de escopo e tempo do projeto, fazer os entregáveis aí, declaração do escopo, EAP, dicionário de EAP, cronograma do projeto. Mas nesse período eu vou fazer um pouquinho diferente, então eu vou conversar com os alunos depois da aula para a gente fazer uma coisa mais ágil, né? Então, fazer no lugar do cronograma, a gente pode fazer um roadmap e aí tentar seguir esse roadmap de uma forma ágil. Tá? O conteúdo dessa aula é referente ao PMBOK edição 6 e o livro preparatório de exame do PMP da Rita Mucati.